Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa terceira e mais esperada aula do nosso mini curso Terapeuta Analista Corporal. É um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Nas duas últimas aulas, nós mergulhamos muito profundo. Nós descemos para o porão da sua história. E na aula 1, nós aprendemos a ver os 5 traços de caráter e o formato do corpo, a entender as 7 dores básicas do ser humano e como elas se mostram fisicamente. Na nossa segunda aula, nós entramos na sala de máquinas para entender as doenças e o que elas gritam, como o nosso corpo nos mostra aquilo que está acontecendo. Mas hoje nós vamos subir para a cobertura. Como assim, Pri? Nós vamos analisar, nós vamos falar da parte mais exposta e da única parte que você não consegue esconder, mesmo com roupa, mesmo com maquiagem. A parte que você vê todos os dias no espelho e que você apresenta para as pessoas, para o mundo, mesmo antes de dizer oi, o seu rosto. Você já ouviu falar daquela frase que diz que os nossos olhos são as janelas da nossa alma? Ela é uma frase linda e poética, não é? Mas na análise corporal, a gente vai além disso, porque o rosto inteiro é um outdoor. E eu preciso trazer para você que o seu rosto ele é um painel de controle biológico que me mostra em tempo real quem você é, o que você pensa e o mais assustador, o que você está tentando esconder. Eu espero que você se lembre da nossa regra de você ir fazendo respirações ao longo da nossa aula, para que o conteúdo possa ser absorvido e fixado de maneira melhor. O ser humano, ele é treinado na infância para mentir. "Ah, Pri, mas eu odeio mentira", mas mesmo assim você mente. Desde criança, a gente aprende a mentira cultural. A gente aprende a falar aquilo que não é verdade. Sorria para a visita que você não gosta, que você não quer, não é verdade? Vai agradecer o presente horrível que você recebeu, não é verdade? Percebe? Faz cara de paisagem para aquela pessoa que falou mal de você, lá no seu trabalho, lá na sua sogra, percebe? A gente treina a nossa boca para mentir todo dia. Porque se a gente falasse 100% a verdade o tempo todo, nós não teríamos ninguém que quisesse ficar do nosso lado. Porque do mesmo jeito que a gente é ensinado a mentir, a gente também é ensinado a não ouvir a verdade. Percebe? Muito importante da gente ter essa clareza.
A questão é que você pode treinar para mentir, mas você não tem como treinar a tua biologia. Existem 43 músculos na tua face inteira, 43. E muitos respondem mais rápido do que o seu próprio pensamento. Isso são as microexpressões, que, por exemplo, precisam de apenas 1/4 de segundo para que aconteçam. Então é algo tão pequeno, tão delicado para você ver, percebe? Mas elas podem entregar. As microexpressões entregam raiva, entregam nojo, entregam desprezo, entregam medo, entregam dor e também entregam alegria, tristeza, felicidade. E uma microexpressão pode virar uma macroexpressão que dura mais de 40 segundos, como, por exemplo, um sorriso verdadeiro. A gente precisa entender que, por exemplo, a sua sobrancelha te entrega, que a microcontração do seu nariz te entrega, que o jeito que o teu olho pisca te entrega. Hoje nós vamos falar de fisiogonomia, a ciência milenar que estuda a face e que hoje é totalmente comprovada pela neurociência. A ciência de ler o caráter e a história da pessoa estampados na face dela. Se você achou que ler o corpo era um superpoder, espera até você ver o que o nariz do seu marido, da sua esposa, da sua sogra estão falando sobre o ego deles. O que a boca do seu chefe, da sua líder no trabalho, está falando de como essa pessoa lida com dinheiro, por exemplo. Eu quero que você faça uma coisa agora muito importante, que você vá buscar um espelho. Pode ser o espelho do banheiro, pode ser um espelho de mão, ou mesmo a câmera da selfie do seu celular. Pode pegar, por gentileza, eu vou esperar você. Vou te dar um tempo. Conseguiu? Ótimo, ótimo. Agora, olhando para esse espelho, olhando para a câmera do seu celular, hoje não vai ser mais um dia aonde você vai ficar imaginando pessoas e tentando achar coisas nos seus familiares. Hoje você não vai ser apenas mais um aluno, uma aluna ouvindo e anotando. Hoje você vai ser o objeto de estudo. Você vai se analisar em tempo real. E eu quero que você se prepare, porque depois desta aula, você nunca mais vai conseguir olhar para o rosto de alguém do mesmo jeito. Tá preparado? Tá preparada? Então, vamos começar. Não esqueça de respirar profundo. Então, eu quero iniciar essa aula trazendo para você com bastante clareza que você precisa entender primeiro a arquitetura do rosto.
O nosso rosto, ele não é uma mistura bagunçada de olho e boca. Ele é organizado e ele é dividido em 3 andares. Olha para o seu rosto no espelho agora, por favor. Imagina que ele é um prédio, certo? E esse prédio tem 3 andares. O primeiro andar é o terço superior, o terço superior do nosso rosto, certo? Esta é a primeira parte, é o primeiro andar. É, é de cima para baixo. É isso mesmo. Então, a gente chama dentro da terapia da análise corporal, dentro da leitura corporal, de terço superior, certo? E aqui eu quero que você coloque a mão na sua testa e preste atenção, porque vai da raiz do cabelo até a linha das sobrancelhas, como se tivesse uma linha aqui, certo? E essa é a zona do pensar, do intelecto, da razão, da fantasia. Aqui a gente vê como a pessoa processa as informações. Se ela é uma pessoa lógica, racional, se ela é flexível, se ela viaja, certo? Aí a gente desce e vem para o que a gente chama de terço médio. E o terço médio, eu preciso que você coloque a mão no meio do seu rosto, porque ele vai da sobrancelha até a ponta do nariz. É esta zona aqui que é a zona do sentir, da emoção, do afeto, do ego. Aqui a gente vê como a pessoa se relaciona, como ela ama e se ela é ciumenta, muito, pouco, se ela é orgulhosa, por exemplo. E aí a gente desce e vai para o terceiro andar, o terço inferior. Coloque a mão aí, por gentileza, da ponta do seu nariz até o seu queixo. Nós vamos pegar esta região. E esta é a zona do agir, que vai até o final do queixo. Ela fala do nosso instinto, ela fala do nosso desejo animal, da nossa força de vontade, ela fala da nossa ambição. E também fala da nossa sexualidade e também do nosso dinheiro. Como a gente age com ele? Agora, nós vamos entrar em cada um desses apartamentos. Vamos acender a luz e ver o que tem lá dentro. Vamos entender o que cada uma dessas zonas querem dizer e o que elas trazem. Preciso que você respire profundo. Então, agora, a primeira coisa que nós vamos olhar, que nós vamos enxergar juntos, a gente vai iniciar pelo topo, pelo telhado, pelo cabelo, certo? Então, Pri, mas eu pinto o cabelo, eu aliso o cabelo, não importa. A forma como você escolhe usar o seu cabelo diz muito de sobre como você pensa, certo? Como a sua mente funciona. E se você tem um tipo de cabelo e você vai mudar para outro, isso me conta. Então, eu tenho cabelo cacheado, vou alisar. Isso me conta do que você está mudando, de como você está querendo agir a partir de agora. Então, a gente vai começar olhando para o cabelo liso, certo?
Pessoas que têm o cabelo liso, natural ou feito alisamento, a força está me mostrando um fio reto, um pensamento reto também. Essa pessoa tem um pensamento que a gente chama de linear. Para ela tem que ter começo, meio e fim. São pessoas práticas, que gostam de lógica, das coisas preto no branco, e que podem ser extremistas. Preto é preto, branco é branco. Sim, não, talvez com elas não funciona bem. Elas detestam, elas realmente detestam quando a gente vai contar uma coisa e fica enrolando, dando 300 voltas. Se você for contar uma história para uma pessoa que está apresentando um cabelo reto, um cabelo liso, principalmente se não tiver um fio fora do lugar, esse cuidado de arrumar tudo e de cuidar dessa forma desse cabelo, é muito importante que a gente tenha o cuidado de sempre ir direto ao ponto com essas pessoas. Se a pessoa dá muita volta, se ela se enrola demais para falar algo, a pessoa de cabelo liso perde a paciência rápido, porque ela quer que você traga as coisas para ela de forma prática, sem enrolar, sem contar todos os detalhes, ela não gosta. Quem gosta de contar todos os detalhes é o nosso oral. Quem gosta que você seja prático e direto, nosso psico e o nosso rígido. Não gostam que venha com todos os detalhes. O masoca também gosta de falar todos os detalhes. "Ah, mas precisa ser assim, mas precisa ser assado", percebe? Porque tem pessoas que não conseguem contar as coisas sem que falem todos os "Ai, mas espera, deixa eu te explicar". Isso é o oral e o masoca juntos, percebe? É isso. Então, a gente vai ter o cabelo liso e a gente vai ter também o cabelo cacheado, certo? E eu tô te trazendo aqui apenas 2 tipos de cabelo, porque a gente teria a cor, o tamanho curto, médio, longo, assimétrico, não. As cores diferentes para olhar, loiro, branco, cores que não existem, que a gente não nasce, cabelo verde, cabelo amarelo, cabelo roxo, certo? Nós teríamos aí um olhar muito amplo, especificamente para cabelo. Então ter o cabelo muito crespo, cabelo crespo de forma mediana, o cabelo que é apenas encaracolado, nós teríamos muitas outras vertentes para trazer apenas o assunto cabelo. Então, olhando agora para cabelo cacheado ou ondulado, certo? Olha para o fio faz curvas, ele dá voltas. O pensamento desta pessoa faz a mesma coisa. São pessoas com mentes que conectam tudo. Elas lembram bastante do passado e, inclusive, têm dificuldade de soltar. Uma ideia que elas têm, não, é isso, é isso, é isso, é isso. E de esquecer também, ou de deixar para lá, as coisas que acontecem no passado, percebe? Então, essas pessoas, elas costumam reconsiderar as coisas, elas se adaptam, elas são pessoas mais flexíveis, mais maleáveis. Se você por exemplo, brigar com uma pessoa de cabelo cacheado, de cabelo e aqui a gente está trazendo cabelo cacheado e cabelo encaracolado e cabelo levemente cacheado, certo? O que eu quero trazer aqui para você é que
Normalmente, essas pessoas, se elas brigam com alguém e a pessoa volta e se explica, elas cedem e voltam à amizade, voltam o relacionamento, porque o cabelo tá me dizendo que elas são mais flexíveis mentalmente para a vida, percebe? Mas também pode ser, num outro olhar, elas também são mais indecisas, também podem ser mais enroladas na vida com as pessoas, com as coisas, percebe? Porque a pessoa age, ela age da forma que esse cabelo e essa testa, ela pensa, perdão, ela pensa e aqui me mostra ações desse pensamento, certo? Então, se uma pessoa vier e fizer uma coisa para uma pessoa de cabelo encaracolado ou cacheado, de forma média, eu sei que essa pessoa é capaz de perdoar com facilidade se tiver uma explicação, porque ela é uma pessoa mais flexível mentalmente, o que já na de cabelo liso não vai acontecer, percebe? Então, agora eu quero te trazer para um outro olhar, perdão, a calvície e as entradas, tanto nos homens quanto nas mulheres. Isso é uma coisa fascinante aqui dentro da análise corporal, porque quando a gente olha para os homens ou para algumas mulheres com aquelas entradas importantes, aqui na frente principalmente, às vezes cai tudo, né, e volta a ficar só aqui em cima, o cabelo fugiu. Sabe o que isso significa? Conflito com a autoridade, dificuldade de receber ordens de pessoas que são autoritárias. É como se a pessoa dissesse: "Ninguém manda em mim, ninguém manda na minha cabeça, nem o meu cabelo fica em cima da minha cabeça. Eu não aceito receber ordens". Geralmente, pessoas com grandes entradas são líderes natos ou são aquelas pessoas que podem ser muito difíceis, porque questionam tudo, percebe? Pessoas com entradas vão ter uma tendência muito maior a serem autoritárias, justamente por ter essa dificuldade de receber ordens, são elas que são mandonas, percebe? Mas Pri, eu conheço uma pessoa que tem as entradas e ela é quietinha, ela é calada, ela é submissa, que é calva e ela é mais submissa. O que que a gente vai ter aqui para olhar? Quando uma pessoa está em conflito permanente de desvalorização intelectual, aonde o outro vem dizer que eu sou burro, que eu não sei o que eu estou fazendo, fica me criticando, eu posso perder os meus cabelos para mostrar para esta pessoa e para o mundo que eu tenho inteligência. Percebe, meu amor? Que olha aqui o meu cérebro, é isso que tá dizendo se essa pessoa é uma pessoa que é calva, mas ela é uma pessoa que suporta os outros mandando, que não fala. Aqui a gente tem esse conflito de uma maneira muito severa internamente, porque essa pessoa está tentando mostrar para o mundo todo: "Eu sou inteligente sim, eu tenho cérebro sim", a ponto de, por exemplo, poder acontecer a alopécia, né, percebe? É incrível, né?
Agora, nós vamos olhar juntos para a testa, certo? Então eu quero que você olhe para sua testa, por favor, no espelho. Você tem aquele vinco vertical aqui no meio das sobrancelhas, que forma aquele número 11, né, são 2 riscos no centro da testa, que aparece quando você franze a testa. Eu quero que você toque na sua pele. Esse vinco ele é permanente, mesmo se você tiver com a face relaxada, com a testa relaxada, ele tá ali. Então, eu preciso dizer a você que isso é um sinal de alerta, porque isso me diz que você é uma pessoa que analisa tudo, que você é uma pessoa extremamente crítica de você mesma e do outro também, que você se preocupa demais, percebe? Esse é o vínculo do controlador, é a marca de quem passa 24 horas por dia julgando e criticando a si mesmo e aos outros. Isso está certo, isso está errado, eu quero resolver. A sua mente não desliga. Você dorme cansado, cansada e acorda exausto, exausta, percebe? Eu atendi uma pessoa que era líder de uma empresa. O nome dele, a gente vai chamar ele de Roberto. Ele tinha uma testa que parecia um mapa geográfico, cheia dessas listas horizontais, e esse 11 bem fundo no meio da testa dele. Ele sentou na minha frente e disse: "Pri, eu vim fazer terapia, mas eu sou tranquilo". E quando uma pessoa chega aqui e ela não tem clareza real do que é a análise corporal, ela acha que a gente vai vir com a historinha de braço cruzado é tá fechado. Ela não sabe o que está esperando por ela de fato, o que a gente é capaz de ver. Então, eu coloquei a mão no queixo, baixei meu óculos e disse: "É mesmo? É mesmo, Roberto? Você é tranquilo?" Ele disse: "Sim, eu sou". Daí eu disse: "Então você pode me explicar, Roberto, por favor, por que que a tua testa está gritando que você é centralizador, que você é controlador e que você não confia em ninguém? Por gentileza, para a gente começar a sua terapia, Roberto, eu preciso que você possa confiar em mim". O que aconteceu? Ele travou. Travou, o olho arregalou na hora, o maxilar, que a gente chama de meto, caiu, né, fez aquela expressão de susto e medo ao mesmo tempo, porque era exatamente como ele agia, porque era a verdade que ele não conseguia falar para ninguém. O Roberto estava à beira de ter um infarto, porque ele não conseguia soltar o controle. Ele já estava tendo crises de ansiedade e para ele estar sentindo naquele momento taquicardia na hora de acordar, era uma coisa normal, né. Só que quando a gente traz essa análise para o cliente de maneira coerente, humanizada e respeitosa, dizendo para ele: "A tua testa está dizendo para mim o esforço descomunal que você está fazendo para segurar tudo, para dar conta de tudo".
para dar conta da empresa, da sua família, do mundo, mentalmente, percebe? E preciso trazer para você que eu te trouxe apenas o vínculo e as linhas. A gente vai ter mais 7 tipos de testa para olhar: estreita, larga, alta, baixa, curta, percebe? Agora, nós vamos olhar juntos para a região das sobrancelhas e dos olhos. Vamos descer o elevador, chegando ao coração do nosso rosto, aonde a nossa emoção mora. As nossas sobrancelhas, elas falam, elas representam a moldura do nosso olhar. É ela que mostra a nossa força de ação, o nosso gás, é ela que mostra a nossa sobrancelha, é ela que mostra se nós carregamos ou não, por exemplo, raiva, percebe? Então, eu quero que você analise agora, olhando para o espelho, certo? Se a sua sobrancelha ela é uma sobrancelha, por exemplo, grossa, cheia e marcada. O que é uma sobrancelha marcada, Pri? Sobrancelha com esses vincos. A gente pode ter mais no centro, mais angular, mais no canto, né? E isso também são olhares diferentes para a sobrancelha, porque também nós vamos ter tipos diferentes de sobrancelha, certo? Então, agora olhando para uma sobrancelha mais grossa, mais cheia e também mais marcada, ok? Isso vai me indicar que a gente está falando de uma pessoa forte, impulsiva, com bastante força, energia física, vitalidade. Pessoas com as sobrancelhas grossas têm muita energia, porém, elas também têm pavio curto. E aqui a gente vai ter que entender que é uma pessoa que está pronta para o combate, uma pessoa que aguenta o tranco. Se você irrita essa pessoa, ela reage rápido, ela reage na hora. Agora, se eu tenho uma sobrancelha fina, rala ou falhada, isso pode indicar delicadeza, sensibilidade, mas também indica baixa energia nesse corpo, baixa vitalidade, e mostra uma certa preguiça para essa pessoa ir para frente na vida, que procrastina mais, que precisa de mais empurrões para começar as coisas e para continuar e terminar as coisas, porque ela se cansa muito rápido, ela não é alguém persistente, percebe? Pessoas com a sobrancelha assim, mais rala, mais fina, também me falam de alguém que pode se vitimizar nas relações. Que sempre que a gente vai conversar com ela: "Oi, tudo bem, fulano, fulana?", "Tudo, mas você tem um mais, mais o meu marido, mais o meu filho, mais a doença, mais". Ela sempre se vitimiza quando ela vai falar. Ainda bem que dentro da análise corporal não tem como a gente não identificar o comportamento das pessoas, apenas olhando, como você está fazendo nesse exato momento. Agora, eu preciso trazer para você que a gente tem que ter cuidado com pessoas que têm aquela monocelha. Como assim, Pri?
aquela sobrancelha que começa aqui e termina aqui na raiz do nariz, que é junta, certo? Por quê? Porque essa monocelha é uma sobrancelha que está me mostrando, por esse juntar aqui no meio, que essa pessoa não consegue dividir o pensamento da emoção, porque aqui é o pensamento e aqui é a emoção. O que isso significa é que para ela tudo é junto. São pessoas que são muito intensas, ciumentas, possessivas, controladoras no sentido de controlar o que a pessoa está fazendo. É uma mente que não tem pausa. É difícil conviver com essas pessoas, porque elas podem ser muito intensas, inclusive agressivas. E isso é muito importante de entender, percebe? Porque isso te mostra, antes de começar um relacionamento com alguém, como essa pessoa vai agir com você lá na frente. Vou me relacionar com uma pessoa nova, e essa pessoa tem a monocelha. O que isso está me dizendo? É ciumento, ciumenta, controlador, controladora, no sentido da relação, certo? Se tiver o vínculo aqui no meio, pior ainda. Uma pessoa que vai querer que eu faça tudo do jeito dela, porque ela é extremamente possessiva, extremamente, ciumenta, e que pode acabar me ferindo nessa relação. Um detalhe simples que pode mudar o fato de alguém lá na frente sofrer ou não agressão no relacionamento. Até porque eu preciso lembrar você que a gente vai precisar juntar todas essas partes, que cada uma delas vai mostrar uma coisa, mas a gente tem que juntar tudo isso. E que, por exemplo, pode me mostrar, através da análise corporal, se esse casal dá certo, se não dá, se esse casal se ama, se um deles é propenso à traição ou se neste momento está traindo. Pode ver tudo isso numa foto, Pri? Sim, tudo isso numa foto, inclusive muito mais. Pode-se ver muito mais, apenas numa foto. Mas eu também preciso trazer a você que a leitura de fotos, ela não é a ideal. Ela é considerada, dentro da análise corporal, uma leitura suja ou uma leitura fria, ok? Então agora a gente vai olhar juntos para os ombros. Respira profundo, não esquece para absorver mais o conteúdo. Aqui eu quero que você preste muita atenção, porque agora nós vamos aplicar a regra da aula 2, a lateralidade nos olhos. Você se lembra? Lado direito, pai, trabalho, mundo, dinheiro. Lado esquerdo, eu se for homem, filhos, homens, certo, irmãos? Lado esquerdo, mãe, filhas, mãe, filhas, irmãs e as minhas emoções e eu mesma enquanto mulher. Agora eu quero que você faça um teste no espelho. Eu vou te dar um tempo para você poder fazer o teste. Eu quero que você coloque a sua mão na frente da metade do seu rosto, certo? E a gente vai iniciar escondendo o lado esquerdo. Então você vai colocar a mão
aqui no lado esquerdo, e você vai olhar só para o seu olho direito. Aí você vai dizer para mim: "Pri, por que que você está tampando tudo?" Porque quando a gente vai fazer uma análise, é necessário que a gente tire o barulho, é assim que a gente chama, o barulho que a foto mostra, né. Então se eu olho para minha face inteira, eu só consigo reconhecer tudo se eu já entendo bastante de análise corporal. Se eu não entendo de análise corporal, eu preciso separar tudo, percebe? Para que eu tire o barulho, para que fique só aquilo que eu realmente quero ver, que eu quero enxergar. Então, você colocando aí, vamos comigo? Você colocando aí a sua mão do lado esquerdo, deixando só o lado direito de fora, você pode também tampar assim se você quiser, certo? E eu quero que você perceba esse olho. Como ele está? Ele está aberto? Ele está vivo? Ele está mais fechado, a pálpebra é um pouco mais caída? Ele parece triste? Ele parece menor? Qual é a emoção? Medo, tristeza, raiva? Perceba. Agora eu quero que você troque. Esconda o lado direito do rosto. Olhe só para o olho, certo? Só para o olho. E a gente vai estar olhando para o olho esquerdo, lembrando que muitas vezes a diferença ela é chocante. O que significa isso? Que isso, dentro da lateralidade, mostra as discrepâncias, a diferença muito clara de um lado do rosto, de um olho para o outro. Aqui, dentro da análise corporal, a gente vai enxergar se houveram ou não abusos na vida desta pessoa. E nós podemos definir que o abuso ele foi sexual? Não, mas podemos definir que houveram abusos. E sim, tem meios, tem maneiras da gente ver nesse rosto o quanto esses abusos foram importantes. Quanto maior a diferença dos lados da face, mais abusos essa pessoa sofreu, ou do masculino ou do feminino. E aqui a gente está falando de abuso moral, de humilhação, de trauma, de surra e também de abusos sexuais. É profundo, é muito profundo e muito sério poder ver isso, percebe? Então eu quero que você olhe para o seu olho esquerdo com o mesmo olhar que foi para o direito. Ele está sorrindo ou ele está morto? Eu tenho um olho que mostra vida e o outro que mostra medo. Eu tenho um olho que mostra tristeza e o outro parece que está tudo bem, percebe? Um está muito mais caído, um está muito mais fechado. Se o seu olho direito está mais fechado, mais caído, com menos brilho, você tem uma questão mal resolvida com o masculino. Pode ser uma mágoa do seu pai, ou pode ser um problema grave no seu casamento com o seu marido, ou também uma frustração na sua carreira, na sua profissão, com o seu dinheiro. É como se o seu rosto e o seu olho direito estivessem declarando
que o seu lado que vai para o mundo, para o seu lado guerreiro, que quer lutar pelas coisas, tá machucado, tá ferido e tá querendo fechar a cortina. Quanto menor o olho tiver, mais eu não quero mais ver aquilo que esta pessoa no masculino está fazendo. Percebe? Percebe? A gente vê isso normalmente em mulheres que vêm para terapia com maridos que têm questão com bebida, percebe? E a gente vai tem muitos outros olhares ainda aqui, lógico. Agora, se é o olho esquerdo que está diferente, que está menor, que está sem vida, aqui é uma questão com a mãe, com as filhas, com a família, porque a gente está falando do lado que representa todo esse feminino e que está ferido. Se eu tive uma mãe ou se eu tenho uma mãe, que eu tenho questões muito importantes com ela, relacionadas ao passado, essa mulher foi muito crítica e julgou demais. A nossa relação foi uma relação onde eu fui muito machucada. Eu posso ter uma diferença muito grande do lado esquerdo, inclusive a bochecha vai ser maior. O rosto todo vai mostrar a ferida. Esse inchaço me diz é o meu rosto mostrando para o mundo: "Olha quanto eu apanhei desta mãe, deste feminino", percebe? É muito profundo, é muito profundo. E eu acredito que você aí percebeu também que além de ser profundo, é completamente verdadeiro, percebe? Não esquece de respirar. Uma vez eu analisei a foto de uma noiva no dia do casamento. Ela estava linda, vestida de branco, sorrindo para a câmera, mas quando eu tirei o barulho para olhar para os olhos dela, olhando apenas para o olho direito, eu senti um frio na espinha, porque o olho direito dela representava o marido, e ele estava arregalado e tenso, a pálpebra estava rígida, aquele olho estava gritando: "Eu tenho medo, eu estou com medo desse homem". A boca dela estava sorrindo para a foto, mas os olhos denunciavam o pânico. Um tempo depois, eu soube que ela estava presa nesse relacionamento que era abusivo, que era tóxico. Só que o rosto dela já avisou no dia do casamento. Isso é análise corporal. Isso é ver o que ninguém vê. Isso é realmente poder enxergar o que o outro está sentindo, passando, vivendo, os medos, os traumas dele, percebe? E agora, por fim, a gente vai olhar para o térreo, para esse último andar, para a base, aonde mora coisas muito importantes nossas. O nosso instinto, o bicho que vive dentro da gente. Como assim, Pri? Vamos olhar juntos. O nariz, ele está bem no meio do nosso rosto.
E ele chega primeiro, ele chega antes, porque ele representa o nosso ego e a nossa projeção social, como a gente quer ser visto pelo outro e como a gente acredita que o outro nos vê, certo? Então, começando, se a gente está falando de um nariz grande, a gente também está falando de um ego forte. Então, um nariz grande, um nariz proeminente, né, bem para frente, um nariz que eu vejo mais forte, também é um nariz que vai me trazer tudo que essa pessoa pensa dela e acredita que o outro pensa dela. Mas também vai me trazer que essa pessoa gosta muito de ser vista, o que significa que cada vez que ela fizer algo, ela quer ouvir: "Ai, que legal, parabéns", percebe? "Nossa, que incrível que você fez. Poxa, uau, teu trabalho, hein". Ela não gosta de ser mandada, ela gosta de liderar. Ela não gosta, ela não aceita que a contrariem. Esse nariz é um nariz de chefe, de líder. Um nariz mais pequeno e mais arrebitado, com a ponta mais fina, e nós vamos ter vários narizes, vários tipos de narizes e narinas, certo? O nariz e a narina, essa parte de baixo. Então, se a gente vê um nariz mais pequeno, um nariz mais arrebitado, com essa ponta mais fina, e aí a gente vai ter ponta para cima, ponta para baixo, um osso aqui no meio. Realmente, nós temos muitas outras vertentes para olhar dentro da fisionomia, certo? E eu precisaria de mais 10 aulas para poder trazer isso para você. Então, olhando para esse nariz arrebitado, ponta mais fina, certo? Ele mostra para mim que essa pessoa é uma pessoa um pouco mais menino, um pouco mais menina na vida, uma pessoa mais colaborativa, mas que depende bastante de aprovação. Você tem que dizer para ela o tempo todo que ela fez certo, senão ela sofre. Ela pode ser uma pessoa que serve mais, que está mais disponível, percebe? Mas também vai ser uma pessoa que tenha tendência, infelizmente quando eu sou mais servil, a se frustrar mais, justamente porque ela dá demais nas relações, ela serve muito, percebe? E aí ela fica frustrada, porque é ela que está disponível o tempo todo, ela fica esperando que o outro venha e diga: "Obrigado, como você foi maravilhoso, maravilhosa. Ah, se não fosse você". E como nem todo mundo agradece aquilo que a gente faz, principalmente depois que a gente está ali disponível para ajudar pela terceira, quarta vez sem a pessoa pedir, né. Porque na primeira vez que a gente ajuda, as pessoas vêm: "Ai, como você é linda. Ai, como você é maravilhosa. Muito obrigado". Nossa, né, uma gratidão, assim, uau. Na segunda vez a pessoa vem: "Ai, obrigado", né. Na terceira, quando você vai, essa pessoa ela começa a acreditar que você deve algo a ela, porque você está sempre disponível. Ela fica na posição de criança, que quer receber mais, mais, mais. Exatamente como são os nossos filhos, percebe? E aí, quando você não for, ela vai dizer por que você não veio. Porque ela recebeu muitos sims sem ter pedido. E isso vai gerar em você frustração, porque depois do teu terceiro, quarto sim, essa pessoa não vai dizer mais nem obrigado.
e você vai se sentir na obrigação de estar lá disponível sempre, percebe? Tem tudo isso ainda, e muito mais inclusive. Então agora a gente vai olhar junto pra narina, para o buraco do nariz, certo? Então, olhando para essas narinas, se elas são mais largas, mais abertas, a gente está falando de uma pessoa que gosta muito de gastar, que é uma pessoa que gosta muito de respirar vida. Entra muito ar e sai muito dinheiro. São pessoas bastante generosas, mas também são bastante consumistas. Narina mais fechada ou mais escondida me mostra uma pessoa mais econômica, mais controlada, uma pessoa mais segura, uma pessoa que guarda mais dinheiro, mas também que guarda mais as emoções dela, percebe? Por favor, respire profundo. Agora, a gente vai falar sobre a boca. Então, a boca fala sobre como você se nutre. Nutrição de alimento, de comida, de dinheiro, nutrição de sexo, percebe? Olha para sua boca. Se ela é uma boca carnuda, de lábios grossos, isso me mostra uma pessoa mais sensorial, uma pessoa que gosta de toque, de beijo, de comida boa, que gosta de gastar em coisas que geram conforto para ela, para as pessoas que ela ama, que é uma pessoa muito intensa nos seus desejos e que também é uma pessoa generosa, que ela gosta de dar coisas para os outros, percebe? E se a boca da pessoa é uma boca fina e apertada, lembrando novamente que nós vamos ter vários outros tipos e formatos de boca, né, mais mais largo embaixo, mais fino em cima, mais grosso em cima, mais fino embaixo, eh, em formato de U ao contrário, com um ângulo para cima, com um ângulo para baixo, enrugada. A gente vai ter muitos outros, eh, muitas outras formas e maneiras aqui dentro da dessa estrutura da fisionomia, que é um campo simplesmente fantástico da análise corporal, a gente realmente vai olhar para tudo, todos os tipos, para a gente poder fazer todas as junções. Porque como você é uma receita de bolo única, né, e como eu mesma te disse há pouco, nós teríamos que estar fazendo 10 aulas para você conseguir olhar para tudo que a fisionomia é capaz de trazer. Eu estou trazendo aqui para você um olhar muito importante de formas que a gente vê com mais frequência, percebe? Para que você possa se reconhecer e também possa reconhecer rapidamente as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu quero que, olhando para a sua boca, a pergunta é: ela é mais fina? Ela é mais apertada? Ou é mais carnuda, como eu disse, como eu trouxe antes? E aqui eu quero trazer para você que essa boca que parece um risco, certo? Um risco retinho, vem falar para mim de rigidez, vem falar para mim de controle, vem falar para mim de pessoas que são mais econômicas. Elas são ótimas pessoas para poupar dinheiro, só que elas economizam dinheiro, economizam palavras, não gostam de falar besteira, de ouvir besteira também, normalmente, economizam afeto também.
podem ser mais frias, mais racionais. Sabe aquela pessoa que quando você vai dar um abraço ela fica assim, dura? Parece que vai dar um troço nela quando a gente abraça, ela não consegue, ela tem dificuldade, só te dá aquele tapinha assim que ela fica dura. Pessoas com essa boca reta e trancada, presa, apertada, percebe? Então se você quer pedir alguma coisa que quer que comprar para o marido, para uma esposa, ter uma conversa aí com o chefe, numa segunda-feira, de manhã, com essa pessoa com essa boca, ela vai dizer para você que não. Ela não é a pessoa que você vai convencer de qualquer jeito num primeiro ponto. Sempre elas acabam dizendo primeiro não, pessoas com essa boca, certo? "Não, não dá. Não, não tem dinheiro", percebe? E agora a gente vai fechar olhando para o queixo. O queixo, ele é a nossa alavanca do rosto, ele é a nossa vontade, o nosso desejo de brigar, de conseguir as coisas. Um queixo em formato de V, muito proeminente, muito projetado para frente, fala para mim de gente determinada, de pessoa determinada, de pessoa que tem ambição na vida, que vai para cima, que enfrenta os problemas, as questões da vida de forma, como eu posso trazer para você? Uma pessoa que é boa de briga, entende? Para tudo que ela quer. Só que ela também pode ser uma pessoa bastante arrogante. É o tipo de pessoa que determina: "Eu quero, eu consigo". Agora, se tem um queixo bem para dentro, um queixo bem retraído, um queixo que eu não vejo com clareza, porque ele é pequenininho, a gente está falando de uma pessoa que cede, de uma pessoa que tem dificuldade de se impor, que engole sapos, que prefere a paz do que a razão. E aqui eu preciso trazer para você que se uma pessoa com um queixo um pouco menos aparente, ou não aparente, um queixo mais para dentro, se ela tem papada, o pouquinho que seja, ou se ela tem bastante, quanto maior for, mais me mostra o quanto de sapos ela está engolindo ao longo da vida dela inteira. Tá olhando para o espelho? Tem papada? Pois é, percebe? Percebe? Quantos sapos você já engoliu? Fica tudo aqui para mostrar que tá entalado. É por isso que a papada vem, para mostrar que tá entalado. Porque papada não é só coisa de gente que tem mais idade. Tem pessoas muito novas que engoliram tantas coisas que do queixo até aqui embaixo é como se fosse um papo inteiro. A quantidade de coisas que estão guardadas aqui, que a pessoa não conseguiu engolir, inchando, percebe? É fantástico, não é? Só que é agora que a mágica de fato acontece. Quando você junta tudo isso, quando você não analisa uma peça sozinha, quando você analisa o conjunto. Imagina, e agora eu quero que você imagine, certo? Uma pessoa na rua e a gente vai montar o perfil dela, certo? Essa pessoa vai ter essa testa vincada,
com 11, certo? Então, ela vai me mostrar que ela é uma pessoa preocupada, perdão, com as coisas, controlando tudo. Eu quero que você imagine uma sobrancelha bem grossa e reta, o que me mostra muita energia de raiva e combate, certo? E também quero que você preste atenção e monte aí nessa imagem uma boca fina e mais apertada, que vai nos falar de "tô segurando tudo, não solto nada, tô guardando tudo", certo? Perfeito. Então, aqui você vai saber na hora que a gente está falando de uma pessoa que é uma bomba relógio. E por que que ela é uma bomba relógio, Pri? Porque ela está segurando uma pressão enorme, que é o que essa testa está me mostrando. Eu estou tentando controlar tudo, segurar tudo. E aí a boca está me dizendo: "Eu seguro", percebe? A sobrancelha está me dizendo: "Eu vou atacar". Sobrancelhas grossas e retas vem falar de ataque, de raiva. Essa pessoa, ela vai explodir a qualquer momento. E isso vai ser um rombo. O que significa, por exemplo, que a gente não deve provocar uma pessoa assim, por exemplo, no trânsito, porque essa pessoa pode ter um rompante tão violento de raiva e de agressividade, aonde a gente vai sair muito machucado, percebe? Se o corpo dela me mostrar o bumbum pra dentro, vai me mostrar que ela não suporta a humilhação, que esta é a dor dela, percebe? Se o cabelo dela for liso, isso vai me mostrar que para ela é sim e não, portanto se você fez, ou tá certo ou tá errado, ponto. Não existe flexibilidade, percebe? É o corpo mostrando tudo de maneira completamente clara para você. Agora, eu quero que você imagine uma outra pessoa, uma pessoa mais fofinha, mais angelical, aqueles olhos do gato do Shrek, que a gente falou do Gato de Botas, um olho mais pidão, que é uma pessoa que parece ser mais boazinha, né, o oral. Quero que você imagine que ela tem uma boca mais carnuda, mais sorridente, que significa que ela quer agradar, porém o queixo dela é um queixo bem triangular e bem projetado para frente, a ponto de ter uma bolinha aqui. O que que esse rosto está me dizendo? Se esse cabelo, por exemplo, for encaracolado, eu pareço inofensiva, mas tudo que eu quero eu consigo. Eu pareço boazinha, mas eu vou encantar você com esses meus olhos maravilhosos, com esse meu sorriso sedutor, e você vai fazer o que eu quiser, percebe? O que que isso me leva a entender? Que eu faço o que eu quero, como eu quero, que essa pessoa é ambiciosa, que ela vai usar o que ela tem de bonito para seduzir, para conquistar. Só que o queixo vai me mostrar o traço importantíssimo de manipulação disfarçada, de gente boazinha, percebe? E se a gente tiver um oral na extrema dor e um psico na extrema dor juntos, na mesma pessoa, a gente tem tudo para o comportamento do narcisismo, tudo, tá? Então
é bom que fique bem claro para você, porque essas pessoas ou esta pessoa com esses 2 traços na dor, infelizmente, vai ser uma pessoa que vai se vitimizar e manipular. E ela vai poder mentir, e ela vai se justificar, e ela vai apontar o dedo na sua cara e dizer que você é culpado, que você é culpada pelas coisas que aconteceram. E a gente vai ter uma vertente enorme para trazer isso, percebe? E é um olhar muito importante, porque dentro da análise corporal, às vezes as pessoas vêm com diagnósticos absurdos, absurdos, que a gente entende aqui dentro que é apenas as dores e os alertas dos traços, que era o trauma e o ressentir da pessoa, sentir de novo, se colocando dentro das mesmas situações ao longo da vida. Aqui a gente entende os conflitos para que essa pessoa esteja agindo como ela está agindo, e a gente entende as lealdades. E com essa criança tratada e sarada, a gente vai ter uma pessoa completamente diferente. E quando eu mudo, naturalmente, tudo muda na minha volta. Isso, isso é leitura corporal. Isso é ver o invisível. Isso é saber com quem você está lidando antes da pessoa abrir a boca para você. Isso é ver o outro e fazer o outro se sentir visto de verdade. Ai, meus amores, só que agora eu tenho uma pergunta muito séria para fazer para você. Nesses últimos dias, nessas 3 aulas, eu te entreguei um mapa muito claro e completo, aonde você aprendeu a ler o formato do corpo e também os 5 traços, aonde você aprendeu a traduzir as doenças e também a lateralidade na nossa segunda aula. E hoje você aprendeu a decodificar o rosto, o cabelo, a boca, o queixo. Agora, eu realmente preciso te fazer uma pergunta muito séria. E eu quero que você pare as suas anotações e que você olhe para mim, porque eu quero olhar no fundo do seu olho. O que você vai fazer com esse superpoder agora? Você vai continuar da maneira com que você está? Você vai usar isso como curiosidade? Você vai analisar o vizinho, vai fofocar sobre a cunhada, sobre a sogra, sobre a esposa, as pessoas da empresa? Vai tentar saber quem está mentindo para você ou não? Ou você quer transformar essa habilidade, esse superpoder em uma profissão? O mundo está doente emocionalmente. Olha em volta, as pessoas estão gritando o tempo todo por socorro. Todos os dias, casamentos acabando, porque ninguém se entende mais. As pessoas, elas estão se entupindo
de remédio para ansiedade, porque ninguém acha de verdade a causa da dor, a raiz. Existe uma fila de gente precisando de alguém que veja, alguém que olhe para elas e diga: "Eu sei o que você está sentindo, eu sei o porquê dói e o principal, eu sei como resolver". Essa pessoa pode ser você. Na nossa quarta e última aula, eu vou parar de te dar truque, eu vou parar de te ensinar truques, e eu vou te ensinar como trabalhar de verdade com isso. Eu vou te mostrar o caminho para você se tornar um terapeuta analista corporal, que vai fazer o mesmo que eu faço. Uma profissão linda, que trabalha com cura e libertação, que ajuda as pessoas de verdade, que tira as pessoas da depressão, da ansiedade, de diagnósticos muitas vezes absurdos, porque o traço está na dor, não era a doença. De uma técnica que salva famílias inteiras e que, ainda por cima, faz você ser extremamente reconhecida, reconhecido por isso. E ainda por cima, ganhar muito bem. Mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você ache, de alguma forma, que você não tem tempo, mesmo que você nunca tenha sido terapeuta, mesmo que você tenha outra formação que talvez não te traga tanta clareza, que talvez não seja tão completa, com um olhar tão amplo, tão humanizado, tão gentil, que realmente trabalha com a cura e a libertação das pessoas, que é mais do que uma técnica, é um verdadeiro propósito. Chega, chega de trabalhar com o que não te preenche. Chega de viver uma vida morna, uma vida rasa. Na nossa próxima aula, na nossa aula 4, a tua vida nova começa. E eu espero você lá. Vai ser a aula mais importante da tua vida. Eu desejo que você tenha uma noite excelente e que essa quarta aula seja a maior chave de mudança e conquista da tua vida. Então, eu espero você lá, no nosso mesmo horário. Um beijo enorme, meu amor. Dorme bem. Deus te abençoe e até lá.